Mas vê se atrás de mim tem um nome. Não tem. Não tem Calvino. Não tem Ellen White. Não tem, eu esqueci o nome lá da seita dos Testemunhas de Jeová. Não tem. Não tem religião. Não tem livro. Eu estou ensinando as palavras dos profetas. É estranho aos ouvidos deles, porque em nenhum dos livros que eles leram contém as profecias das 7 festas das 2 casas de Israel, da terceira casa de Israel, que isso é algo de ponta. É algo que a pessoa só iria entender depois que ela conhecesse a doutrina das 2 casas de Israel e avançasse. Aí Deus iria desbloquear o pensamento, o entendimento da pessoa e os textos, aqueles textos que a gente pulava, que a gente falava, isso aqui é igreja, isso aqui é espiritual, ou fala que é espiritual ou pula. Esses textos a gente não pula mais. Esses textos a gente sabe separar e falar, isso aqui é o Israel segundo a carne que restou. Esse é um reino de Israel na terra. Aqui, quando tem homens glorificados, quando tem homens que você vê que está fazendo parte de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, esses pertencem a um outro reino. Esses pertencem à família do céu. O apóstolo Paulo fala em Efésios, é a carta que é mais profunda para falar desse assunto. Existe uma família no céu e uma família na terra. Existe a Jerusalém no céu, não existe? Veja que na Jerusalém da terra existe um reino chamado de 12 tribos. Mas esse reino de 12 tribos ainda não existe no céu. Isso é algo que Deus vai fazer no céu. É um desenho que Ele fez na terra, evoluiu na terra e Ele vai levar para o céu. Aí sim vai ter uma Jerusalém no céu com 12 tribos, que é a igreja glorificada. São judeus e gentios glorificados, eles não se casam, não se dão em casamento, não comem nem bebem. Podem até comer e beber para participar de alguma festa, não tem problema nenhum, mas eles não dependem disso para sobreviver. A comida e a bebida deles é olhar a glória de Deus e fazer a vontade de Deus nas nações. Nós vamos praticamente repetir todas as palavras que Jesus repetiu aqui na terra. Nossa comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Uma missão vai ser dada para os vencedores, que é restaurar essa terra todinha aqui para trazer restauração, para trazer pregação, para trazer cura, para trazer milagres. São os poderes do mundo vindouro que nós já fazemos hoje. Não fazemos ainda porque não foi nos dado ainda esses poderes, mas os apóstolos já tiveram, pessoas já manifestaram esses poderes. Ou seja, vocês estão vendo como é profundo isso? Como é grandioso? Então, vai existir 12 tribos espirituais glorificadas no céu. E ainda vai existir 12 tribos segundo a carne na terra. Esse é o plano da terceira casa de Israel. Os apóstolos ensinaram isso? Não ensinaram. Não porque eles não sabiam. É porque naquele tempo não tinha condições do povo entender. Eles tinham que tratar de outros assuntos e assuntos superiores. Por exemplo, não tem como a gente entender isso se primeiramente a gente não conhecer o chamado mais importante, que é a glorificação dos corpos, a promessa de reinar sobre a terra, entre outras coisas. Os apóstolos tinham que tratar disso primeiro. Eles estavam num tempo de transição de alianças, os conflitos eram muitos. Então, pode ver, o apóstolo Paulo não tratou de nações restantes, de como vai ser o reino milenar, ele só fala que é um reino de justiça, paz e alegria. Não é só isso que tem para falar do reino milenar, mas ele resumiu, realmente vai ter justiça, vai ter paz e vai ter alegria. É um dos melhores resumos que tem para falar do reino milenar. Mas não é só isso. Os profetas falam disso. Olha que curioso, os profetas falam demais sobre nações restantes, sobre o Israel restante, sobre um reino milenar, sobre as tarefas que se farão no reino, só que os apóstolos não ensinaram isso. O fato deles não terem ensinado não significa que não existe na Bíblia. E essa missão é linda, porque o que eu percebi? Que os filhos dos pais da igreja
eles começaram a ensinar isso. Você vê que eles ensinavam coisas que eu ensinava lá no Japão e nem conhecia. Nunca li um livro deles. Eu nem sei mencionar direito os tempos e os nomes. Mas você vê que tem pessoas que estudam e falam, eles já ensinavam os milênios. Eles já falavam de um reino milenar de 1000 anos, literal, com uma Jerusalém restaurada, embelezada, com um templo que vai ter na Jerusalém. Agora, eu não vejo eles falando todos os detalhes. Eu não vejo eles falando, por exemplo, da unificação das duas casas de Israel, dos trabalhos do reino com detalhes. Eu não vi. Pode ser que tenha. Assim como eu não sabia que eles falavam isso, pode ser que eles tenham explicado mais coisas e eu não sei. O que eu sei é o seguinte: